rodovia Santos Dumont é fechada em Campinas por causa de protesto contra a demora na construção de um centro de saúde. Durante a tarde, a manifestação é na região central contra a aprovação de reajuste salarial do funcionalismo público. Polícia prende homem suspeito de ser o autor dos disparos que mataram um idoso no começo do ano. E também o futebol, Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vence o Paraná fora de casa e entra de vez na briga pelo acesso. Estas e outras notícias agora no Band Cidade. Boa noite. Cerca de 400 pessoas fecharam a rodovia Santos Dumont em Campinas por cerca de 1 hora hoje de manhã para protestar contra a demora na construção do Centro de Saúde do Jardim Monte Cristo. Foram registrados 6 quilômetros de congestionamento. As chamas dos pneus queimados tomaram conta da pista. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local para apagar o fogo. Uma cortina de fumaça se formou em frente aos carros. Os moradores dos bairros fecharam a rodovia Santos Dumont por volta das 7 horas da manhã, horário de maior movimento de veículos na pista sentido Campinas. Os manifestantes tomaram conta da via e alguns moradores acompanharam do lado de fora e até de cima da passarela. As polícias rodoviária e militar acompanharam toda a ação. Viaturas se posicionaram em frente aos carros para evitar a passagem. Muita gente que estava dentro dos ônibus desceu e seguiu o caminho a pé. Se do ônibus não deu para passar, tem que vir caminhando. O brasileiro sofre, né? Fazer o quê, né? Os moradores também usaram faixas e cartazes para pedir melhorias na saúde para o bairro. Eles lutam pela construção de um centro de saúde que vai atender pacientes do Jardim Monte Cristo e do Parque Osiel. Nós reunimos no dia 10 de fevereiro, no gabinete do prefeito, com o secretário executivo do prefeito Vandão, com o secretário de saúde e o diretor de saúde, e eles prometeram para a gente que daí a 45 dias eles estariam encaminhando para o conselho, apresentando para o conselho o projeto executivo, para que a partir daí a gente pudesse encaminhar a licitação. Acontece que 10 de fevereiro, 45 dias, venceu no dia 27 de março. Terminou março, terminou abril, já estamos findando o mês de maio e nada. E não é difícil encontrar moradores que reclamam da precariedade no atendimento. Não tem estrutura, não tem uma marca para atender a nós, não tem o quê? Uma ambulância, não tem médico, tem o médico, mas não tem lugar, estrutura para o médico ficar. Eu fui informada que não tem remédio no posto. Como é que pode não ter remédio, que é um direito de todo mundo? Aí fica difícil, né? Muitos motociclistas e motoristas tiveram que ter paciência para esperar o fim do movimento. Os policiais enfrentaram dificuldade para liberar a via, já que alguns pneus foram jogados na pista. Eles foram retirados e colocados dentro da viatura. A pista ficou fechada pelos moradores por aproximadamente 1 hora e gerou cerca de 5 quilômetros de congestionamento. A via só foi liberada depois de uma decisão dos manifestantes, que já indicaram que outros protestos semelhantes não estão descartados para os próximos dias. Se nada acontecer dentro de 30 dias, nós voltamos para dentro da Santos Dumont com tempo indeterminado para sair da Santos Dumont. Após deixarem a rodovia, os manifestantes se reuniram em frente ao centro de saúde. Segundo a Polícia Militar, cerca de 400 pessoas participaram da manifestação. Depois da realização de uma assembleia, eles finalizaram o movimento, que ocorreu de forma tranquila. De maneira pacífica e rápida até, estão fazendo a desobstrução para liberar e não prejudicar as demais pessoas que usam a rodovia. Poucas horas depois do fim do protesto, as 2 unidades de saúde foram reabertas. A Secretaria de Saúde informou que as obras do novo centro começam ainda este ano e que as unidades do Osiel e do Monte Cristo vão receber cada uma um profissional do programa Mais Médicos. Falou também que concursos públicos foram realizados no ano passado e que um outro está sendo aberto para a contratação de médicos. E a Polícia Civil de Campinas prendeu hoje de manhã um homem suspeito de ser o autor dos disparos que mataram um idoso no dia 9 de janeiro. O crime, registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu em frente a uma agência bancária no bairro São Bernardo. Na semana passada, um dos comparsas dele, que pode ser o mandante da ação, foi preso por policiais da Delegacia de Investigações Gerais.
Anderson da Silva foi preso em flagrante. Ele estava foragido desde janeiro e usava este documento falso para despistar a polícia. O criminoso foi encontrado na casa da namorada dele, na Vila União, em Campinas. A investigação aponta que foi ele quem atirou contra o idoso. Com o reconhecimento que foi feito já no mês de janeiro, se levantou, através até da DIG, a qualificação desse elemento, que foi reconhecido num latrocínio pela DIG, e obtendo então a informação do endereço dele, o local, o horário em que geralmente ele chegava, hoje os policiais o esperaram no momento em que ele chegou e apresentou um documento falso. No primeiro depoimento aos policiais do 2º distrito da cidade, ele conta como agiu no dia do crime. E aí, o que você fez? Eu dei o primeiro tiro, certo? Corri atrás dela. E aí? Aí eu desisti. Aí eu dei outro e voltei. Deu outro tiro. Pegou outro tiro também? Pegou. Eu peguei ela, eu soltei a ponta nela. Bateu nela? Bati, ela segurando, eu peguei ela, seu pai no chão. Aí eu preciso fazer pro seu pai. Aí ela não deu a mim. Aí foi nisso que eu fiquei judiado. Na semana passada, a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, prendeu o comparsa dele, Lucas Ianov, o cigano. Ele estava escondido na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. As imagens obtidas com exclusividade pela Band mostram o momento em que ele foi abordado pelos policiais. Tô fechando, amigo. O que está acontecendo? Segundo investigações policiais, Anderson da Silva e Lucas Ianov, o cigano, se encontraram uma semana antes do crime. Numa festa, planejaram todo o assalto. Cigano seria conhecido das vítimas. Ele conhecia a família, ele já havia realizado tratativas comerciais com a vítima, ele conhecia todo o detalhamento da operação financeira em que a vítima estava inserida e, portanto, esses fatos somados a contatos telefônicos que foram por nós levantados, nos garantem que a premeditação é óbvia e nítida. O assalto aconteceu em janeiro, em frente a esta agência bancária no bairro São Bernardo. A mulher saía do banco com uma sacola com R$350 mil em dinheiro e joias e foi cercada pelo criminoso. Ao perceber a ação, José Rodrigues, de 70 anos, o pai dela, tentou proteger a filha e foi atingido por 3 tiros. Segundo a polícia, cigano acompanhou toda a movimentação de dentro de um carro. Já Anderson disse que depois que atirou no idoso, entregou a mercadoria ao comparsa. Ele é acusado ainda de participar de um roubo a um banco no ano passado e durante as investigações foi reconhecido pelas vítimas. Agora há pouco, policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas prenderam um último homem suspeito de envolvimento no crime. Ele seria o comparsa do autor dos disparos que mataram a vítima durante o roubo. E ainda nesta edição você confere as informações sobre a manifestação que acontece na região central de Campinas contra a aprovação de reajuste salarial do funcionalismo público.